Estamos iniciando mais um Vox Popcast e nessa semana nós vamos falar sobre um tema muito místico e um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os mistérios da mente humana. Então, você curte aqueles filmes onde a pessoa tem múltiplas personalidades, onde tem comportamentos um pouco estranhos, até um pouco, né, até psicopatas? Então, se você curte esse tipo de coisa, se você curte também documentários daquele estilo true crime, né, que relatam crimes que de fato aconteceram, não perca o Vox Popcast de hoje. Fique com a gente. Para falar sobre esses assuntos, né, convidei aqui Juliana Sanamil, grande editora de vídeo aqui na J3 News, também estudante de design, cinéfila, né? Adora um documentário sobre essas mentes aí, né, obscuras. E aí, jovem, tranquilidade total? Tudo bem, jovem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa todo noite. mundo. Eu gosto muito de filme. Filme no geral, né? Documentário é um gênero que eu gosto muito, tenho assistido muito nos últimos anos, assim. E é uma coisa que me prende muito, assim. Às vezes, um filme mais fantasia não me prende tanto, mas um filme documental, que é a realidade ali, eu acho mais interessante. Convidei também hoje Caio Paes, que é psicólogo clínico. E aí, tranquilidade? Oi. Oi, gente, boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo. E nosso terceiro convidado é Pedro Henrique, que é psicólogo e psicanalista. Olá, boa noite, galera online aí nas internet. Bom, para iniciar, né, esse grande dia de hoje, como nós vamos falar sobre documentários, vou iniciar aqui perguntando a Juliana, né, você que fez parte da edição do Faroeste Cabrunco, como é que foi esse lance aí? Então, cara, muito maneiro, né? Porque o Vitor, né? O Vitor Van House, que é o diretor do filme, ele quis fazer uma experiência de cinema, assim, numa cidade pequena, isso é bem raro, né? E a gente teve na equipe do filme todas as categorias de trabalho, assim, desde o maquiador, figurinista, tudo que é bem difícil a gente ter acesso, né, no interior. E ele fez questão de fazer essa experiência bem completa, assim, e foi muito legal participar. Eu participei mais da parte da montagem do documentário que foi produzido depois do filme de ficção, né? Na verdade, foi produzido ao mesmo tempo, mas o projeto principal seria o filme de ficção, né? Que é o filme Faroeste Cabrunco, um filme muito maneiro que ainda não está na internet, porque vai rodar festival, né? A pretensão é que rode bastante. Eu tava lá na estreia, inclusive. Tá. Lá não, hein? Uhum. Muito maneiro, foi muito legal, assim. Uma experiência muito diferente, assim, né? Um filme daqui, com todos os profissionais daqui. É diferenciado, né? Foi muito legal. E o Vitor foi muito maneiro de me chamar para esse projeto também. Quero fazer uma pergunta agora ao Caio. Você falou que você é psicólogo clínico. Clínico com K. O que é isso? Quando a gente escreve clínica com K, a gente está tentando mudar um pouco a ideia do que é uma psicologia clínica, né? Que não tem a ver só com ficar deitado, com ficar tentando se curar. A gente usa isso para se aproximar de uma palavra grega que é klinamen, né? O que é klinamen? Klinamen é o menor desvio possível entre uma reta e uma curva. Então, é aquele pequeno desvio, você está numa trajetória, aí você tem um desviozinho, qualquer desvio que seja, né? Alguma coisa diferente aconteceu no seu dia, você ouviu uma música diferente, teve uma conversa que te colocou em outro lugar, ouviu um filme ou assistiu uma série, e isso te coloca num caminho de desvio, que você talvez não tivesse pegado antes, né? E pode ser que essa diferença seja insignificante em um dia ou em 2 dias, mas no longo prazo, mesmo um pequeno desvio pode causar uma grande diferença, né? Do destino onde você está chegando. Então é por isso, para poder trazer essa ideia na psicologia clínica de que você, com mudanças sutis, chega em grandes diferenças. Não, e é super importante, né? Porque às vezes a gente pensa, quero mudar de vida, então tem que fazer uma mudança drástica. Mas na real não é, né? É no dia a dia que você vai fazendo pequenas coisas que vão levar... Sempre um pequeno pedaço da terra nova, nunca a terra inteira. Mas o que a gente tende a fazer é isso, né? Tipo, vai virar o ano, vou fazer dieta, vou entrar pra academia, Exatamente. sabe? Tipo, viver, criar novos hábitos. E às vezes é a mudança de como né? você vê a partir de outro ponto de vista. E não necessariamente fazer algo diferente também. Às vezes é uma mudança de significação só. Né? Você que é psicólogo e psicanalista, fala um pouco aí como é que é a sua profissão, como que você ajuda as pessoas, né, através, né, da psicologia. Assim, a psicanálise vem do Freud, que é clássico aí, um bando de gente gosta e também reclama, sabe? É meio pop nesse sentido.
Mas vem muito dessa coisa que a gente fala de cura pela fala. Eu sempre falo com meus pacientes, hoje, antes de vir pra cá, estava atendendo até. E pra mim é quase como se, quando eu tô atendendo, eu tenho que aprender um idioma novo, que é o idioma da pessoa, entendeu? Aí se eu vou atender a Juliana, eu tô aprendendo o julianês e tal, porque eu acho que como fala e o que fala é muito importante. E aí, é a partir daí que eu boto, mas isso daqui tá repetindo desse jeito, tá significando duas coisas, sabe? Tá apontando pra uma outra coisa que você já falou, e a partir daquilo a pessoa consegue meio que se ressignificar, já que ele usou essa palavra, eu gosto, entendeu? Ele consegue ver de outro ponto e aí cria outras maneiras de ir lidando com a vida dela, o dia a dia dela, entendeu? Você acha importante ter uma conexão, assim, com o seu paciente? Tipo assim, não ser uma coisa tão... Claro que você não vai ficar falando sobre a vida, né? Indagando. Mas ter isso, tipo, como você falou, falar a língua da pessoa, não aquele clássico, aquele basicão ali, Tipo o que você genérico, aprendeu. assim, Tipo né? genérico. Isso faz diferença no final ali? Da pessoa realmente ouvir e entender as coisas que ela tá fazendo que não são legais, que não estão contribuindo para onde ela quer chegar? Cara, hoje em dia, assim, eu nem vou muito pra parte muito científica da psicologia, mas, assim, hoje em dia, o que a gente vê é que a relação com o paciente é sempre muito importante, entendeu? Tem até uma galera que tá tentando no chat GPT, mas só tá dando problema isso daí, entendeu? Porque você cria esse vínculo e você, a partir daquilo dali, você é capaz de lidar com as suas questões e tal. E tanto que uma das coisas que a gente fala muito é a pessoa que também cria rede, sabe? Não ter só a terapia como um lugar de apoio e também se ver, assim, quão ela é importante para as outras pessoas, assim, sabe? E a partir daí você consegue se ver, porque para cada pessoa a sua narrativa é diferente, né? Você não é a mesma pessoa. A graça de ver as pessoas é que a pessoa faz você olhar para você de outro ponto de vista. E aí quando você tá muito sozinho em casa, você fica preso nessa daí, né? Você, eu sou assim. E não é bem assim, não. Você tá só conseguindo ver por esse filtro. Se só. falou eu sou assim, já tá errado, né? Já tá traindo alguma coisa, já era, né? Porque se você tá conseguindo olhar e territorializar direitinho e ter uma noção nítida, é porque você já tá afastado, né? Você não vê uma situação bem quando você tá vivendo ela, tá tão perto. Então eu sou assim é alguma coisa que eu fui. Mas eu vim daí, tudo bem, mas eu já sou outra coisa, né? Agora, quanto a essa coisa da pessoalidade, da psicologia, eu acho que a psicologia ela não é uma coisa industrial, onde a gente produz saúde em série, né? É uma coisa talvez mais artística, mais artesanal, onde a gente tem mesmo que entrar e habitar o mundo de cada um. Então, eu acho que talvez nem seja possível essa resposta uniformizada. Por isso que é importante estar atendendo as pessoas, né? Ou que tem questões em comum, se for um grupo, tem que ter um eixo, um tema que atravessa aquele grupo inteiro, ou um de cada vez, né? Vou até te fazer uma pergunta. Você falou que você usa da experimentação corporal como forma de psicologia. Como é que é esse lance aí? Eu tenho uma trajetória com a psicologia que envolve um estudo de pesquisa sobre o corpo, né? A psicologia tem um histórico, tem uma determinada linha da psicologia que tem um histórico de buscar a origem e como se armazenam as emoções nas nossas atitudes corporais, nas nossas contrações mesmo musculares crônicas, que alguns chamam de coraça, né? Em como a gente cria o que se chama de caráter, nossa maneira de se mexer e de agir. Então é daí que isso vem, né? Vem de uma ideia de que se você abrir um corpo humano e procurar mente, você não vai achar mente nenhuma. Mentira. Vai achar só mentira. Você vai achar um corpo que funciona como um todo integrado. Então, a ideia é que a gente não é um fantasma que encarnou no corpo, né? A gente é um corpo que sente como um corpo inteiro. Então, a intervenção também no corpo pode ter benefícios e causar mudanças que são psicológicas. Maneiro. É diferenciado, uma abordagem diferenciada, né? E eu acho que é isso. Sair um pouco daquele padrão, né? Como a gente estava falando antes, aquela questão muito genérica. Muitas vezes a pessoa fala assim, não quero fazer uma terapia, não quero, porque pensa naquela questão padronizada e não vê, né, como evoluiu, né, ao longo do tempo e que que traz, de fato, vários benefícios, né? Total, eu considero um privilégio, assim, você poder fazer terapia. Porque também hoje em dia a gente insere filme, o discurso terapêutico, assim, entre aspas, né, ele tá meio na moda, né, mas a terapia em si ainda é afastada, né? Aí toda série, às vezes, a pessoa tem uma conversa e tenta dar uma revolução, assim, cara, não é assim, entendeu? Você não é TDAH, cara, você tá no TikTok. Tem esse lance aí agora, né? Eu vejo várias postagens nas stories, pessoas falando, né, sobre o TDAH, mas será que a pessoa, de fato, foi diagnosticada, né, com isso aí? Eu acho que é uma coisa que agora
existe uma consciência um pouco maior, né? Antigamente a gente não Ninguém falava sabia de nada, sobre né? isso, assim. Eu acho que isso traz muito diagnóstico. Assim, não sou psicóloga pra falar, longe disso. Não tem problema não. Mas eu acho que esse diagnóstico tardio acaba chegando pra muita gente ao mesmo tempo, assim, por causa da informação mesmo, né? Se a informação chega, você fica mais ali, tipo, será que eu tenho? Será que, sei lá, alguma coisa nesse sentido? E eu acho que é positivo, assim, também, né? É claro que tem que diferenciar, né? O que é realmente TDAH, o que não é, o que é distração, excesso de distração. Até com esse mundo, né? Tipo assim, por exemplo, agora tem uma dificuldade muito grande em ler o livro. Porque a pessoa fica rodeada de telas o dia inteiro, né? Tanto no trabalho quanto em casa. Chega em casa, ligo logo a televisão pra me fazer companhia, tipo assim, um som ambiente, ou então ligo uma música, uma parada. Aí, pô, vê uma notificação aqui no celular e acaba que o dia vai passando. É Não instintivo olhar a consigo mais notificação, me concentrar em ler o instintivo. livro. Mas também, hoje em dia, a gente tem uma coisa, não sei se vocês já perceberam isso, mas de achar que livro não é entretenimento, né? Você tem que ler o livro Uma porque, obrigação. olha só, esse daqui, ó, 5 maneiras de fazer não sei o quê. Olha isso aqui. Eu vejo que na área, assim, também... Eu fiquei anos sem ler um romance ou alguma coisa assim. Era só, assim, filosofia, sociologia, psicologia, filosofia, né? E ficava nessa daí. E hoje em dia eu acho isso meio generalizado. Aí, quando a gente pensa no livro, eu acho que também pensa meio assim, agora eu tenho que estar lá. Vou Entrei, parar, vou tirar estudar. esse tempo pra de fato ficar lá. Olha, eu posso ter delirado isso, eu acho que não, mas eu lembro de uma vez eu ver, era tipo um manualzinho de século XIX e tal, coisa de educação. Aí um exemplo era não ficar lendo o livro enquanto tá conversando com alguém. Eu falei, pô, mas é tipo você, e aí, beleza? Tal, e fica mexendo no celular. Falei, olha, então isso daí já teve esse problema de outra forma também. A gente só tá... Talvez a gente já queira muita distração, geralmente. Exatamente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas agora, vamos entrar no famoso mundo dos filmes, né? Vamos iniciar Bora. esse lance. Quero começar com Fragmentado. Vou fazer uma introdução aqui, né, sobre o filme. Em Fragmentado, tem um cara que ele tem 23 personalidades. E aí ele faz, né, faz terapia e tal, e tem uma personalidade que meio que comanda ali, que é um cara que estuda moda e tal, sensato. Mas o que acontece? O que acontece, eles falam no filme, né, que outra personalidade assume ali a luz, que é uma personalidade. O que acontece? Essa pessoa, ela sofreu vários traumas quando ela era criança. Sofreu abuso, né, por parte da mãe, e aí, por conta desses traumas, ela criou, né, entrou ali a primeira personalidade. A primeira personalidade era uma que tinha, tipo assim, tinha toque de arrumar as coisas. As personalidades têm características, né, totalmente diferentes. Cada uma tem a assim, sua. né? E a primeira tinha essa questão da arrumação. Por quê? Ele, né, refletia. Se eu deixar tudo arrumado, minha mãe não vai brigar comigo, não vai me bater e tal. Essa foi a primeira. E depois, né, durante a sua vida, criaram-se várias outras. É verídico isso? Isso pode acontecer devido a um trauma? Então, Ou isso é só ficção? Tem... isso é Isso discutível. é dissociação, é isso? Isso é considerado transtorno dissociativo de identidade, Isso. né? Mas agora, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico em discussão, né? Não tem uma evidência robusta de que isso existe, de que isso acontece. Isso são alguns poucos casos em que você encontra essa situação. Porque o que acontece? Para fazer um diagnóstico desse, em teoria não basta que existam diferenças. É preciso que haja uma fragmentação mesmo, uma repartição da memória e da sensação de continuidade entre uma e outra. E as evidências de que isso já aconteceu são muito poucas, são muito escassas, né? Tem um caso ou outro e muitos psicólogos atribuem isso à influência do terapeuta ou então a técnicas de hipnose, né? Mas outros já defendem que não, que isso é um quadro muito raro e que acontece. O que a gente tem mesmo, que acontece bastante, são pessoas que mudam muitas características da personalidade de acordo com o contexto onde elas estão, ou com a fase da vida, e muitas vezes isso é de fato uma resposta a uma situação traumática. Isso é uma maneira de lidar com o que o trauma deixa, né? Com aquilo que fica. Então, assim... Mas até que ponto, se a gente botar uma lupa, assim, o que é Juliana, né? E se a gente for aproximando, a gente vai chegar invariavelmente em um monte de característica difusa, mais ou menos consistente, conectada, que está sempre em movimento. Aí ela está em casa, vai ser uma coisa.
tá aqui no trabalho, Total, vai ser isso que eu outra ia falar, coisa. isso é Tem natural, tá no né? barzinho é Vida outra. também, né? Sim. As fases da vida que a pessoa tá... Tem até aquele lance lá, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que Isso. ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Não, e às vezes você produz isso, assim, né? Porque você vê, sei lá, a pessoa trabalha com o Instagram, ela tem uma personalidade diferente. Total. Porque Sim. ela precisa, sabe? Ou porque ela tá querendo só brincar, sabe? Tem gente que vai, eu vou jogar isso daqui, eu vou ser um personagem desse jeito, assim. O que pode ter, assim, num caso, tipo, nesse filme... Porque, assim, os casos de filme e tal são sempre um exagero, Claro. absurdo. Até porque é mais E é bom que seja. É entretenimento também. Né? Alegorias também, né? É. Tipo, uma exageração de alguns aspectos pra fazer a pessoa entender exatamente o que aquela narrativa pretende. Sim, né? sim, também é mais divertido quando é mais exagerado. Imagina também, um mundo né, que a assim. gente não pode fantasiar. Não. Exatamente. E aí, como é que funciona assim, por exemplo? Deixa eu ver. Num caso de saúde mental, sabe, que tem alguma questão assim, geralmente o que faz, assim, medicação entra meio que pra... Pô, você tem 23 personalidades, a medicação entra pra você ter mais 5. E aí você lida melhor, entendeu? Não é E a tão terapia é confuso, pra né? você, no mínimo, nessa discussão, assim, de como é que se apresenta esse delírio, que aí, considerando isso daí de ser... Delírio é o que a gente chama de alucinação. Alucinação é uma coisa que é mais comum, sabe? É tipo você achar que seu celular tocou e não tocou, tem alguém te chamou, entendeu? Então isso rola. Você Sim, ter- A alucinação seria perceber um estímulo que não tá ali. Total. E delírio seria ter uma crença que não é calcada na O realidade. delírio é assim, você tem certeza. Não é que você acha que ouviu o seu celular, é que seu celular com certeza tocou. É porque eu ia falar E alguém que... apagou aquilo dali antes de você ver, entendeu? Entendi. E Porque aí? eu ia falar que Aquela direto a gente... paranoia, né? Tipo assim, fica... Você sente o celular vibrando E aí não deriva tá pra vibrando, essas coisas, sabe? assim. Paranoia seria um Exatamente. exemplo, entendeu? Mas você fazer uma coisa assim. Eu lembro muito de um caso da saúde mental aqui em Campos, quando a gente fazia estágio e tal, que a menina... Posso falar marca, por esse exemplo? Rapaz, Ela não sei. achava- Siga seu coração. Enfim, ela achava que a mulher lá, a mais velha, ela falava que ela tinha 40 filhos com o dono de uma dessas grandes lojas aí da vida. E, pô, mas ela tinha 5 filhos. E aí o tratamento envolveu ela conseguir assim, não, pô, peraí, eu sou mãe, tenho que cuidar desses 5 filhos, mas eu também tenho esses outros 40 com esse cara famoso que ninguém sabe quem é. E aí ela conseguia viver a vida dela, entendeu? É muito mais sobre você conseguir... Pô, você tá vivendo sua vida, tá namorando, tá trabalhando, tá cuidando da sua casa, se divertindo de vez em quando, então, ok, se você achar que você, sei lá, Napoleão, entendeu? Tá de boa. Não, É. Você não pode fazer nenhuma atrocidade, né? Tipo É. assim, culpando isso. Vamos dizer, não, tá... mas tá isso é uma coisa assim... delirando. Não pode ser um álibi, né? Exatamente. Total, nossa. Mas a grande questão é que, assim, os crimes, assim, no geral, não vão pra pessoas, assim, também que têm os casos, assim, nossa, que coisa maluca na cabeça. São pessoas, assim, se é que pode dizer, normais. Nesse filme, especificamente, ele sequestra, né, uma menina. Exatamente. E ela meio que aprende a lidar com cada personalidade dele pra ela poder sobreviver Sim. ali. Porque ela foi sequestrada por ele. É porque E aí acontece. Vai lá, vai lá. Não, que aí ela entende que uma personalidade é mais maleável É uma e criança de outra 9 anos, né? tem uma outra que é uma criança de 9 anos. Então ela vai jogando com isso pra poder conseguir as coisas que ela quer, que é a liberdade dela, né? na Não, e verdade. olha a graça que eu falei da narrativa também, pô. Maneiríssimo ver o... Como é que é o nome do ator? Esqueci o nome dele. Eu vi esse filme já. Não me lembro. Não Então, me recordo mas é também, maneiríssimo não, ver não. ele, assim, cada cena ele é um cara completamente diferente, Bizarro, interpreta umas bizarro. paradas assim. O semblante muda, assim. E aí isso é divertido, sabe? Não, Tipo assim, pro entretenimento, muito, a cara. coisa vale muito. Essa personagem, que é uma senhora, ele, tipo, coloca um Chanel, uma peruca Chanelzinho. O sabe? salto. É muito louco. Fala todo um crossdressing. Total, Rola total. demais. E a gente estava até falando em justificar os seus atos, né? Por ter né, essa questão. Lá é o seguinte, existe uma outra personalidade, né, que tipo assim, não estava ali no foco ainda, que é a besta. Que o questionamento é o seguinte, ele sofreu esse trauma quando ele era criança. Então, ele acredita que através da besta, né, ele vai poder meio que ficar em paz, porque ele vai fazer o sacrifício de 2 meninas que nunca sofreram nada na vida. Então isso meio que, tipo assim, na mente dele, isso justifica, sabe? Tipo, faz ele se sentir meio Então, vingado, assim. né? Exatamente, sentir vingado. Então essa questão, você também não pode justificar, né, atos Não. tenebrosos, né, com esse questionamento da doença mental. Temos aqui, inclusive, 14 seres humanos com a gente assistindo. Olha só, e aí, Mas são galera? diferentes ou é a mesma pessoa? Será que são 14 14 personalidades? O cara... Temos aqui alguns comentários. 14 Fernanda computadores. Lisboa, arrasam muito. Bárbara Knupp.
não sei muito bem, tem um K aqui. Acho que ela é lá do design, cara. Acho que ela é lá do Se design. não sei que na pronúncia, ela falou bom demais. Cecília de Fátima Nunes Paz Barcelos mandou os beijinhos. Beijo, tia. E comentário aqui também, caramba, 40 filhos, realmente um negócio meio sinistro, né, velho? Então, a gente falou aqui, a gente teve essa questão da pessoa, né, dissociar através do trauma. Então, não é verídico, a pessoa não vai simplesmente começar Mais ou a menos. andar pelo teto. Ela pode dissociar, ela pode ter uma mudança de personalidade muito brusca, mas dificilmente isso vai se dividir a ponto dela ter, assim, vamos imaginar que você joga um jogo, aí você começa um save e aí você começa outro. Isso vão ser linhas completamente diferentes. Isso é muito discutível que isso tenha acontecido, ou que aconteça de fato. Existem, de fato, psicólogos que estudam e defendem isso como uma hipótese real. Então, isso é um campo ainda de estudo, é um campo incipiente. Se isso acontece, isso é ultra raro. Né? Agora, uma coisa importante e talvez muito interessante comentar sobre esse diagnóstico é que ele é majoritariamente dado a mulheres. E na psicologia, muitas vezes, os diagnósticos foram uma ferramenta de controle mesmo dos maridos em cima das esposas ou dos pais em cima das filhas. Caramba. Então é muito fácil você dizer, essa mulher é desenequilibrada, ela é histérica, ela é isso, ela é aquilo. Louca, né? Ela é louca, ela claramente está dividindo a personalidade em várias. Ela me falou uma coisa ontem, hoje ela está agindo diferente. Então, isso é uma coisa, é um dado a ser levado em consideração, pensando esse diagnóstico, assim, até que ponto uma coisa que é supostamente, mesmo que exista, tão rara, e a maior parte dos casos, a esmagadora maioria, é de mulheres, até que ponto isso é mais uma ferramenta de controle do que um problema de saúde. E isso é muito interessante, porque existe muito aquele questionamento assim, não, você não lembra que eu te falei isso, né? Tipo assim, eu acho que a pessoa começa até a duvidar da própria sanidade, Total, né? claro, cara. Você acha que a pessoa até não, tipo assim, não começa a desenvolver um problema baseado nisso, tipo assim, acreditando naquilo que falam pra ela? Na dúvida, né? Tipo, entrando na dúvida que outra pessoa tá, tipo, colocando na cabeça, né? Sim, pode ser que sim. Isso pode causar, de fato, diferenças drásticas na personalidade de uma pessoa, por exemplo, na presença do pai ou do marido e fora da presença dessa pessoa. Isso só não vai causar normalmente uma cisão, né? Dissociativo é uma palavra que significa eu não estou conectado com isso que eu vejo, né? Ou com isso que dizem que eu sou. Então, eu estou dissociado disso, eu não estou associado a isso, seria o oposto, né? Eu estou fora, ou eu estou me vendo de fora, ou eu estou sentindo que eu estou vivendo uma coisa que não sou eu. Então, é por isso, transtorno dissociativo da identidade, né? E eu vou chamar a galera que está assistindo aqui para deixar seu comentário, né? O que vocês já acham sobre isso? O Everton Araújo deixou, infelizmente é desse jeito, muito pertinente essa pauta. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né, cara? Total, é muito legal a gente falar sobre isso. Com certeza. E a gente falou aqui sobre fragmentado. Vou puxar um gancho aqui para o Clube da Luta para eu fazer uma pergunta, né? O que acontece? Em Clube da Luta tem um cara que ele... Tipo assim, ele não estava contente com a vida que ele levava, né? Porque você fazia as coisas ali, tipo assim, só ia trabalhar e tal, o cara não conseguia dormir, o cara não tinha grandes emoções, ficava só naquela mesmice do dia a dia. Aquele vazio existencial, assim, aquela coisa... Exatamente. Sem emoção. Foi para um grupo de apoio, né? E aí ele começou a lidar, né, com essa dor, ele via a dor do outro, e aí ele começou, né, a se sentir mais vivo vendo essa questão. E ele descobriu em si mesmo a raiva. E o dele, né, como no fragmentado veio do trauma, dele foi da raiva. E aí ele começou até, tipo assim, meio que assumir características físicas diferentes. O cara já estava lutando lá, e isso também acontece fragmentado, né? Cada um tem sua característica. Total. Eu tava falando, tem um cara que sobe pelo teto. É possível isso acontecer? A pessoa ter, tipo assim... A gente tava falando, né, que não é tão assim como nos filmes, mas é possível a pessoa, tipo assim, tem outra personalidade, a pessoa tem mais força que a outra... Tem alguma coisa assim que vá pro físico ou é só aquele lance mesmo? Tipo assim, só... Mistérios da mente, né? Mistérios estão muito... Sim, eu acho que... Assim, lembrando que eu falei da questão corporal da psicologia, se você tem uma diferença de personalidade, você vai ter uma diferença de corporeidade, né? E isso pode envolver, sim, uma determinada maneira de usar a sua própria força que seja maior, né? A gente tem muitos relatos de pessoas em situações desesperadas. Surto também, né? E tal. Não tente segurar alguém surto. A pessoa vira, tipo, Hulk. forte. Eu não tenho aquele lance também que foi uma mãe, eu acho, que essa uma criança que levantou um carro, um lance desse. Dá uma descarga de adrenalina, assim, e a pessoa é capaz de... Tipo, levantar um carro mesmo. Mas é real? Isso é real? Isso é real, isso acontece. Isso não é comum também, não é toda mãe que vai conseguir, mas isso é possível. Isso tem relatos, assim, bem documentados, isso já aconteceu.
Sinistro. Muito louco. Importante. Eu tava, né, na verdade, quando eu tava pensando nesse podcast, eu pensei, vou tirar minhas dúvidas hoje também. É bom, né? Não é todo dia que a Manda gente aí. Muito conversa maneiro, com psicólogos. Cara, agora eu queria ir para uma outra área aqui, uma área mais sinistra, uma que... Não vamos falar do Clube da Luta. Eu sei. Minha regra. Exatamente. Agora é uma parada mais obscura. Não sei se tão obscura quanto o Clube da Luta, né? Onde é uma parada disseminada, né? Pelo mundo todo ali. Uma parada sinistra, assim. Tudo que envolve ali a criação dessa personalidade dissociada, né? É realmente outra pessoa que ele tipo, meio que descarrega. Tudo que ele não consegue falar, tudo que ele guarda pra ele explode ali naquela outra personalidade. É o Tyler, né? Acho que é o É o Tyler. Mas aí, ó, já que a gente tinha falado da coisa do feminino nesse, daí, pô, aí o homem vai resolver o quê? Ele vai resolver dando porrada em alguém, né? Se agarrando com outros homens sarados e Todo suados. mundo suado, ele, ai, meu Deus. Que delícia. Assim. Cara, o que acontece? Olha só. É bem isso mesmo. Parabéns pelo tema. A minha mãe, cara, apresentadora super. Pô, fiquei até sem graça de terminar de ler aqui. Gente, a gente tem 21 pessoas assistindo a gente Cara, que nesse sucesso. momento. Energia Será lá em que são várias pessoas interessadas nos mistérios da mente ou que também tem indagações aí, né? Sobre as personalidades? Mistérios da mente. Ou será que estão esperando a segunda parte onde vamos falar sobre os crimes? A galera gosta do true crime, né? Quero chamar A aqui... galera gosta de crime, né? A galera gosta. Quero chamar aqui Juliana para falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto que a gente conversa sempre, né? E eu quero perguntar como você começou a se interessar por esse documentário. Foi no Linha Direta, jovem? Ou Também, né? Aquela musiquinha fica no nosso subconsciente pra sempre. você tinha né? medo de Linha Direta? quando Tinha, você era cara. jovem? Tinha. Uma vez eu tenho até uma história muito triste. Eu fui dormir na casa de uma amiguinha e aí na hora de dormir, assim, a mãe dela, tipo, deixou vazar, assim, o barulhinho da televisão. Ela falou, não, vamos desligar, tal, não sei o quê. Mas ela ia continuar assistindo. E antes da gente subir, a gente ouviu a musiquinha. Cara, aquela música, eu não consegui dormir e eu liguei pra minha mãe de madrugada. Mãe, vem me buscar e tal. Tudo por causa da musiquinha do Linha Direta. E você foi mesmo pra casa? Fui, cara. Pra você Fui ver pra como é que entra na casa. mente Não, da mas porque já pessoa, botava assim, né? você no Fui pra estado de casa. alerta ali. É. Cara. Mas Tipo um então... plantão da Globo. Tipo isso. Fala Mas pra mim. sobre esse mundo, né, do true crime, na verdade foi assim. Eu sempre gostei muito de documentário, né, como eu falei. E eu comecei a... Na verdade, eu cheguei a um documentário específico. E esse documentário se chama Long Shot. E, assim, eu não vou lembrar os detalhes, porque já tem muito tempo que eu assisti. Eu sei que, assim, um cara foi acusado de cometer um homicídio, né? E ele teria Tipo, ele não teria um álibi pra provar que ele não tava ali naquele local, né? No momento do homicídio e tudo mais. E aí esse cara fica preso, eu não sei exatamente quanto tempo, mas é um bom tempo que ele fica preso. E o tempo todo dizendo que é inocente. E aí, em algum momento, a defesa dele consegue localizar num estádio de beisebol, se não me engano é beisebol, a câmera que mostra ele passando num dos corredores, uma coisa muito específica, assim, muito detalhada. E eu fiquei super impressionada com o documentário, assim, porque tinha a imagem que provaram que ele não era, e ele foi solto, né, por causa dessa imagem. Então, aquilo me chamou muita atenção. Depois que eu vi, né, esse documentário, eu comecei a ter acesso a outros documentários que iam mais para outro lado, né? Tipo o O.J. Simpson, documentário, né, do assassinato da mulher dele, que eu também não lembro com detalhes, porque tem muito tempo que eu assisti, e é um documentário muito grande. Mas, assim, aí comecei a conhecer a cena brasileira, né? Porque a cena brasileira também tem muito documentário legal. Tem até A Mulher da Casa Abandonada, foi um sucesso. Né? Assim, Virou fantasia de carnaval, ela. Não, Exatamente. ganhou uma proporção, assim, até Que botou... não vira, né? Total. Botou o podcast no mapa, assim, né? Para algumas pessoas que nunca tinham ouvido falar de podcast, que não escutam, não têm o hábito. Mas foi um assunto que tomou tanto as notícias, os assuntos de todo mundo, que todo mundo ficou interessado em assistir. E esse podcast, especificamente, tinha um crime também, né? Que foi uma senhora que ela era usada, né, ali não era empregada, né? Ela Ela tava era em condições presa, análogas. Escrava né? mesmo, ela é. estava presa mesmo por essa
essa senhora. Eu não lembro exatamente o desfecho, se ela foi presa. Eu sei que ela teve que sair da casa por causa da confusão que aconteceu por causa do podcast. Um brasileiro assim, pô, eu vi a justiça não foi atrás dessa mulher, eu vou, né? O pessoal começou a ir na casa dela, Total, ficar gritar, a mulher. gritar. Tinha um monte de vídeo da casa da mulher. Não, virou sensação, né? É. Tipo, foi Luísa Mel lá, pegar o cantor da mulher, mó doideira. Bizarro, E aí a gente chega nesse mundo, né, cara, que assim, tem muito canal do YouTube. E assim, você vê que os vídeos, eles são mega, mega, mega assistidos, assim, tem muitas visualizações. E a galera se interessa muito por esse gênero, né, do true crime. Então, o que acontece? A gente tava... Tem um comentário aqui. Sou mãe de 3 e posso garantir que numa descarga somos capazes de coisas surreais. Mas agora é sério, é muito importante essa reflexão. Aí falaram também da musiquinha da Linha Direta, que era um terror total. E que o assassino pode estar no seu bairro. Acaba o programa ali, você fala, caraca, que é isso? O que tá rolando? É pra dar aquela energia, assim, antes de dormir. Assim, Que energia é essa, né? Dormir bem. Como você falou dessa questão das pessoas, de fato, irem atrás, né, pra tentar resolver, eu quero falar aqui de um documentário, né, que o Ju me indicou, na verdade, Don't Fuck With Cats. O que acontece? Um cara fez um vídeo, colocou na internet, ele matando asfixiado 2 gatinhos. 2 filhotinhos, assim, tipo... Cara, sinistro. E aí o pessoal claramente na internet, viu, ficou né, revoltado. gato é sagrado, né? Essa galera Não da pode internet mexer aí, com ó. gato, de maneira nenhuma. E aí o que acontece? Você, inclusive, tem, né? 4 gatos. Eu 4. tenho um gatinho também. Não que vou chamar de coisa gatinhos, que eles são... mais... O meu também. E aí o que acontece? A galera da internet ficou revoltada, criou um grupo no Facebook, né? E, tipo assim, pegaram o vídeo, foram frame a frame, atrás de pistas pra achar o Detalhes, cara. assim, no quarto, Detalhes. né? Que o crime aconteceu. Tem um quadro na parede, tem um pacote de cigarro em cima da cama. Então eles vão pegando detalhes ali daquele quarto, buscando aonde que vende esse cigarro aqui específico. E aí procurava no Google, achava, só vende na Austrália, essa capa aqui, então o cara da Austrália. E eles ficam nessa caçada, assim, pra achar o cara. Porque a polícia não dava moral, né? Polícia não dá uma moral, né? Imagina, você chega lá com um grupo do Facebook, vi esse vídeo aqui, fiz um grupo do Facebook, vai atrás desse cara. Não funciona assim, né? E aí... Só que esse cara, né, que comete esse crime, ele vai escalando. Ele solta depois outro vídeo, que é ele, acho que cometendo outro assassinato também. Matando uma pessoa. Não, antes disso, ele solta alguma coisa com um gato também. Não sei se ele brinca com os gatinhos que já estavam mortos no vídeo anterior, eu não sei exatamente. Teve um lance desse. Mas depois, ele escala pra matar uma pessoa. Ele coloca um vídeo, né, na internet, que essa galera assiste, né. Se eu não me engano, ele postou no próprio grupo que foi feito pra pegar ele, esse Ele tava vídeo infiltrado. dele matando essa outra pessoa. E aí que a polícia, né, tipo, pô, nossa. E, cara, é tão doido que esse cara, ele mandou as mãos dessa pessoa que ele matou pro primeiro-ministro do Canadá, que é onde ele morava. Tipo, chegou no correio do primeiro-ministro do Canadá, tipo, 2 mãos, assim, sabe, decepadas. E então, tipo, ele foi muito longe, né? E aí a polícia começou a ir atrás dele, mas como essa galera já tinha feito muita pesquisa, foi até fácil pra polícia, tipo, traçar o perfil, fazer todo aquele procedimento ali. E é muito bom, né? O documentário. Não, São 3 incrível, episódios. você fica preso totalmente. Só que o que eu queria levantar era o seguinte: o pessoal, né, tava lá investigando um crime. Porém, antes, até quando tá na fase dos gatinhos, ainda antes dele ter colocado esse vídeo matando uma pessoa, o que acontece? Eles começam a fazer um cyberbullying com um cara que eles acreditam ser o assassino, mas não é o cara. E o cara acaba cometendo suicídio. Então, tipo no assim, meio do caminho, sabe? qual é o limite ali, né? Porque você tá querendo resolver o negócio, claro, porque ele fez uma coisa horrível. Só que, você, tipo assim, você não é profissional naquilo, né? Começa a fazer bullying com o cara, e aí o cara comete suicídio aí, né? Tem toda uma questão, assim, eles tá- se eu não me engano, eles associam uma foto que o cara tem com uma arma de airsoft, uma coisa assim, e, tipo, é ele, sabe? Tipo, achamos o cara. E aí, eu não me lembro exatamente dessa questão do suicídio, mas eu lembro que eles, né, se sentem mal com isso, mas não param o rolê deles resolver lá. um crime né? e vamos cometer outro. Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Desde as execuções penais que eram feitas, é o Estado cometendo um crime para acabar com outro, né? Vou matar essa pessoa, pena de morte. Vou prender essa pessoa. Não deixa de ser também uma violência, né? Total. Então, a gente socialmente corrige violência com violência, né? Exatamente. E aí, esse é o questionamento, né? Qual que é o limite pra você? Porque eles estavam querendo ajudar.
Mas, né, você pode causar uma E coisa pior ainda. outra questão também, que é até abordado no próprio documentário, que, assim, ao longo do percurso, eles começam a questionar o quanto eles mesmos alimentaram essa vaidade do cara de querer mostrar isso, sabe? Tipo, de soltar os vídeos. Ele ficou ali, tanto que... É spoiler a gente falar um pouco do desfecho da história. Não, É que, não assim, torna menos interessante o documentário. É que assim, é um documentário, né? Então a informação tá aí, tem vídeo no YouTube pra você pesquisar o cara sendo preso, assim, porque tudo foi muito documentado, assim, né? E aí ele foi encontrado pela polícia, porque ele fugiu, foi pra França, se não me engano. E lá na França, a primeira coisa que ele fez, ele chegou, entrou num hotel, né? Deixou as coisas dele e foi pra uma lan house. O cara da lan house, não sei como, reconheceu o cara, porque já tava na TV, né? Que ele tinha matado uma pessoa. E chamou a polícia, cara. Tipo, na verdade, antes de chamar a polícia, ele foi meio que dar uma fingida ali, perto do computador que o cara alugou, mexeu no lixo, e viu que ele tava se vendo no site da Interpol. Tipo, vendo a foto dele mesmo, de procurado e tudo mais. E, enfim, tem essa imagem, assim, sabe? Tipo, dele na lan house e chegando, tipo, por acaso tinha uma operação policial na rua. E aí chegam, tipo, 10 policiais, 12 policiais, uma parada, assim, muito grande pra prender o cara que cometeu um crime horrível, né? Fugiu. Mas você vê as imagens e você fica, tipo, cara, que loucura. E, assim, ele foi encontrado pela galera do Facebook. E um questionamento sobre isso é o quê? Ele tinha... Depois a gente tem imagens do depoimento dele, né? Ele tinha... O que acontece? Sim. Na mente dele se passava um filme. O filme é Instinto Selvagem, né? Que tem aquela famosa cena da cruzada de perna. Sim. E ele faz isso. Tem uma cena do depoimento dele que ele pede um cigarro, cruza as pernas. Exatamente como no filme. É bizarro, cara, é bizarro. Existe esse lance da psicologia da pessoa estar vivendo como se for... Querer viver outra vida, viver um filme. Não, e assim, só um adendo. Toda a cena do crime, né, que ele comete, ele também coloca, tipo, easter eggs, assim, sabe? Do filme que ele se inspira, ou dos filmes que ele gosta. Tipo, tem um quadro que até a polícia, quando ela encontra o corpo, ela encontra pedaços desse pôster, assim, junto, né? E aí, quando vê o vídeo, eles têm a certeza que foi esse cara, que é um outro filme chamado Casablanca. Então, tudo fica muito, tipo, ele vai amarrando as coisas. E é muito doido. Sonora, eu acho também. Mano, tudo, assim, sabe? E tem essa cena que é muito louca dele, tipo, na sala de depoimento da polícia. E aí a edição do documentário também é muito maravilhosa. E aí eles cortam, tipo, a parte dele pedindo um cigarro e coloca a parte do filme dela pedindo um cigarro. Depois, logo em seguida, ele cruzando a perna e ela cruzando a perna. Então, assim, ele tá ali... Mas ele tava de calcinha? Fica a questão. Fica o questionamento, mistério. Não, mas assim, uma parada que é interessante, mas ao mesmo tempo tem que pensar que, assim, esses casos, assim, psicopatia e tal, isso é muito mais uma coisa forense do que um diagnóstico em si, sabe? Tem diagnóstico de sociopatia. Sim, mas psicopatia... Parece. Vai por um outro campo. E é uma coisa muito americana. Ou, assim, canadense, eu acho que dá pra entrar ali, porque envolve muito o tipo de socialização que eles têm lá, da relação com a violência e das relações interpessoais também, assim. O primeiro serial killer da história que é britânico, né? É uma coisa anglo... Sim. Tem filme chamado Psicopata Americano. Tipo, Filmão, a inclusive. normalização dessa personalidade. Então, assim, é óbvio que existem casos, assim, no mundo todo. Aqui teve o Maníaco do Parque, a gente tem umas coisas assim. Mas tem certos crimes que eles são muito padrão, ou não só crimes, mas assim, daquele tipo de população. Um exemplo que eu posso dar, que acho que a gente estava até comentando hoje, desses casos de violência nas escolas e tal, se você vê nos Estados Unidos é muito comum um aluno atirar em outros alunos. Aqui no Brasil é um adulto indo numa escola atacar os alunos, sabe? Então, isso mostra que não dá pra eu virar e falar, isso é por causa disso, brasileiro é desse jeito aqui mesmo. Mas tem alguma coisa social ali, de como é que essas questões que a gente tem ali, que estão meio que assim, o tempo todo na sociedade não faladas e também, portanto, não muito traduzidas, algumas pessoas vão pescar isso e vão fazer, sabe? Porque elas vão meio que estar tentando traduzir esse problema. Nesse caso, aí, pegando o Freud lá do Psicologia das Massas, né?
que é clássico, ele fala, ele odeia. Mas é que uma coisa assim, Linha de psicólogo. será que esse pessoal... Gosta sim. Não, a psicologia, ela é cheia disso. A gente discorda de tudo, mesmo querendo falar a mesma coisa às vezes, assim, falar do mesmo assunto. Não, mas não é Minhas desse palavras são melhores do que essas palavras. jeito. Não pode e tal. Mas é porque, nesse caso, assim, tipo, com certeza esse grupo influencia ele. Porque, assim, pelo que vocês falaram do documentário, eu não assisti. Então, assim, posso estar falando uma besteira aqui gigantesca. Mas tem uma vaidade muito grande, então ele também, sabe, ele quer ser visto. Mas ao mesmo tempo ele quer... Era aquele limite, pô, quão perto de ser pego eu consigo chegar sem ser pego? Eu acho que esse cara aí não é só ser visto também, né? Eu acho que tem uma dimensão performática do eu quero fazer. Exatamente. Eu ele- quero ele tem. copiar essa Exatamente. cena, porque eu acho que isso é, porra, do cacete, isso é muito legal. E aí o cara fica nessa. Tem, Tipo tem aquele uma filme dimensão. Seven. Tipo aquele filme Seven, né? Que ele vai seguindo os pecados capitais, assim. Só que no Maravilhoso Seven, filme. no meio do caminho, ele fica com preguiça, né? Parece que o preguiça, ele demorou 1 ano pra fazer o assassinato. Aí o outro, corta a cabeça desse cara. Os 3 são bons só, né? Depois Os 3 últimos, mais eles é isso aí, matei esse cara, o cara era desse jeito, sabe? Cara, Cansou, já deu trabalho demais, já. E uma curiosidade também sobre esse cara que é o... Nem vou falar o nome pra não gerar curiosidade, né? Mas esse cara, ele dá entrevistas hoje em dia, né? Recebe milhões de cartas, assim, ele é uma celebridade mesmo. E ele fala, assim, nas entrevistas dele que ele meio que tá vivendo a high school dele na prisão. Assim, que ele tá ali rodeado pela galerinha dele, que ele ali tem a vibe dele. Imagina quem é essa galera, né? A Doideira, gente cara. subestima, às vezes, o poder que uma comunidade tem, né? De você ter uma comunidade em volta, de você ser importante pra alguém ou pra algum grupo. Mesmo que esse grupo não saiba quem você é. Sim. Então, em um caso como esse, muitas vezes esse excesso de atenção social é negativo. Ele incentiva até a intensificação do ato criminoso. Com certeza. Né? A pessoa se sente valorizada, se sente vista por isso. Quem não quer ser visto? Quem não quer ser E olha só, valorizado? e dá o que ele quer, mas não exatamente, porque, né, ele nunca cria uma comunidade. Ninguém sabe quem ele é. Na prisão sabem quem ele é. E aí cria a comunidade de verdade, né? Essa é outra coisa. Se fosse vamos fazer um escape room fingindo que é um assassinato, às vezes vai ser mais produtivo. Tem um caso famoso de um assassino americano, que é o assassino do Zodíaco, que virou filme também, sim, virou podcast, virou tudo. Que ele tinha esse jogo de gato e rato. Ele adorava ser o cara do Zodíaco. E ele morreu sem ninguém saber quem ele era. Ele é Porque- muito próximo a um policial, né? Que ele ficava Isso. nesse jogo lá com ele. Isso, ele morreu sem ninguém saber quem ele era. E ele chegou a postar velhinho no Facebook que ele era. Mas ninguém deu bola, ninguém acreditou. Ah, Que tá. sabe? bad, nossa. E aí um amigo me dele, depois reconheçam, que ele cara. morreu, trouxe provas. E hoje em dia a gente sabe quem foi esse camarada. Porque também não depende... aí entra aquela parada da identidade, né? Eu não preciso ser reconhecido como Caio. Eu posso ser reconhecido como o Zodíaco. Uhum. E todo mundo vai saber quem é o Zodíaco. E secretamente isso vai ser um prazer enorme pra mim. Eu vou estar aqui e vou olhar. Ah, ela não sabe que eu sou o Zodíaco. Ela não sabe. Um prazer oculto aí. É. E não teve um lance também que outras pessoas cometeram crimes e se intitulando o Zodíaco, mas na real não era ele, né? Sim, Isso é Copycat. comum, acho que isso é justamente. isso que eu ia falar, chama né? copycats, né? Ah. Os serial killers famosos, eles tendem a ter pessoas... Tendem não, mas acontece de ter pessoas que copiam ele justamente por causa disso. Tipo, se o ninguém sósia sabe do quem é esse Neymar. cara, posso ser eu. Tipo o sósia do Neymar. Fica passando pelo shopping. né? Ganhando, rolezinho. tirando selfie com a galera. Cara, mas até no documentário, no final, a mulher, né, que ajudou na investigação, ela fala, né, será que a gente também não deu palco pro cara? A gente não acabou não ajudando no projeto dele? Sim. Tem Sim. esse lance, Ela questiona, né? assim, no final, assim, nas últimas cenas, ela, tipo, quebra a quarta parede, né? Que é quando você olha diretamente pra câmera. E ela pergunta, e aí, você? Será que você tá ajudando mesmo? Assistindo isso aqui até o final? Ah, E aí você termina o negócio, tipo, nossa, Eu dei cara, um por que que grito quando eu assisti cheguei isso? nessa parte. Eu fiquei... Não, mas sabe, tem uma coisa curiosa de True Crime. True Crime tem essa coisa... O documentário, não sei nem se entra muito, mas geralmente é um crime, já aconteceu e tal. E tem essa dramatização dele, assim. E eu tava vendo o último artigo que eu li sobre. Ele é de 2019, não vou lembrar o nome aqui, na minha colinha não anotei, tá? Mas que mostra que é assim, é uma mídia, né? É um tipo de conteúdo que o público é muito feminino. Sim. De classe alta. Feminino de Feminino de classe classe alta. alto branco. É assim, é muito específico, assim. E aí... E até, né, na própria pesquisa eles comparam, sei lá, guerra, aí tinha muito mais homem que fazia. Ou eles manipulam tipo, a premissa
de livros pra ver. E não era nem uma questão de ler mais, porque mulher lê mais, isso também é fatão e tal. Mas assim, aí tem uma série de, sabe, indagações, por que teorias, por que, nada muito afirmado, mas que existe assim, muitas vezes a vítima é mulher, sabe? Então teria um certo interesse também de meio que de estratégia de Claro. se proteger, Saber sabe? como se Total. preservar, o que evitar. né? Tem uma parada de treino mesmo, de se eu Sim. viver a situação. E também tem a parada de que eu sinto que eu passei perto e sobrevivi. Então Sim. isso me dá uma emoção Sim. Nossa. de podia ter sido eu. Que a mas não graça foi. é de terror, mas aí né, é um pouquinho mais perto da realidade. E também, eles são, assim, livros, séries, filmes que são muito psicológicos, né? Vai do motivo, o que a pessoa estava sentindo e tal. E também isso costuma atrair mais, sabe? Quando associam ao público feminino e tal. E aí tem essa coisa, sabe? De ser meio... Quem que procura, geralmente, entendeu? Teve esse lance, eu tava, né, fazendo uma pesquisa sobre o assunto e você falou, foi exatamente isso que eu vi, que assim como os filmes de terror, você chega muito próximo, né, a uma coisa que poderia ser fatal, mas tipo assim, você não tá participando ali, mas você tá vendo. Falou até que isso gera, sei lá, endorfinas, uma parada, você fica Endorfina, ligadão no adrenalina. lance, né? É impossível adrenalina. desligar Libera- um documentário desse, cara. É muito difícil você... Tipo, igual um Sair, filme né? que a gente tá assistindo e às vezes para, se distrai com outra coisa. Não, eu super consigo. Aí, tá vendo? É, Veio assim... que loucura. Eu não consigo não, eu fico que nem a super Ju. preso. Né, eu fico também, não consigo parar, gente. Só é mais um muito episódio. É, exatamente. Cara, tem um comentário aqui, ó. Quando estudei neurociência, entendi que o cérebro não diferencia muito o que assistimos da realidade. Isso. Então foi quando vi que filmes e estar em contato em ressonância com notícias, entrevistas com psicopatas e mentes doentias não é saudável. Também acho que não devemos dar palco para essas personas. Esse tipo de mídia não acrescenta nada. O que vejo é um número crescente de adolescentes e jovens, né, consumindo. Isso é Isso verdade, aí. né, cara? Isso é inegável, né? Eu não sei se é crescente. Eu acho que é uma coisa que a gente, como muitas coisas, a gente tem a impressão de ser mais hoje em dia, mas quando a gente olha pra história sem muita mistificação, por exemplo, Foucault, um autor muito famoso, que tem um livro dele, Vigiar e Punir, que... Citei Foucault. Momento, citei Foucault! Tem um momento no Vigiar e Punir que ele analisa justamente a literatura true crime que começa no início, quando começa a imprensa. E isso é uma ferramenta que o Estado, no caso, o poder absoluto do monarca na época, usa para que o povo que está vendo a execução saiba por que ele está fazendo aquilo. Sim. Então, isso Pode começa ser, como uma pode tentativa ser. de controle social e educação. E o curioso é que até hoje você encontra nas pessoas que mais gostam desse tipo de coisa um apoio maior ao punitivismo, à prisão, à militarização da polícia, a respostas mais duras contra os crimes. Né? Então, isso é uma ferramenta que, de certa forma, funciona. Aí agora, tem que separar o joio do trigo, né? Porque o povo também pode se identificar com o criminoso. Sim. E se o povo se Exatamente. identificar com o criminoso, e aí isso gera a rebelião, né? Que é o caso, talvez, a gente estava comentando no off mais cedo do documentário da Elise Matsunaga, Da né? Elise, que Exatamente. eu até comentei que é de uma diretora que eu admiro muito, assim, acompanho o trabalho dela há muitos anos. Já fez muitos filmes maravilhosos e que tem toda essa questão aí. Será que ela, né, será que essa narrativa que foi criada ali pro documentário foi usada para justificar, para engrandecer a personalidade da Elise, né, que foi a assassina, e fica toda essa questão ali. É bem estranho mesmo essa narrativa, assim. Apesar de eu gostar muito da diretora, eu entendo as críticas, sabe? É que foi aquele lance, né? O pessoal começou a, tipo, falar, pô, mas ele fazia essas coisas com ela, então, né, ela meio que revidou ali, mas, pô, até que ponto, né, cara? Então, e Matou puxando um pouco do que os cara. meninos falaram sobre a questão da literatura também. Gente, meu pai sempre me falou de Agatha Christie e romances policiais e tudo mais, então eu acho que é uma coisa que realmente, assim, tem mais visibilidade hoje, porque tudo tem mais visibilidade hoje, mas que é uma coisa muito comum, assim. Às vezes a Uma questão... coisa- a origem é mais ou menos século XV, assim, quando o pessoal vai botar. Muito e às antigo. vezes a questão é mais do estilo, da estética, de como se conta a história e tal, se você é muito visceral ou não, se você repete ou não. Aquele Dahmer eu não cheguei a assistir, mas Qual eu é a vi- história específica, né? Exatamente, o aquele que Dahmer rola eu, ali, eu né? não cheguei a assistir, mas eu vi que uma das críticas era que a família viu eles repetindo cenas que eles passaram, foram traumáticas e tal, assim...
Só que também ficava meio que assim, pô, mas a família, entraram em contato, a família meio que, sei lá, faz aí. Às Aí vezes depois não fez e esperava, falou, né, pô, mas tudo- você fez desse jeito. Sim. E, porque também não dá pra saber como é que é o estilo do diretor, assim. Então, tem que ter uma certa delicadeza, ainda mais com um caso real. Se você vai Exatamente. criar uma ficção, aí você... Mas o Extrapola, caso real, né? ele vai mais. Queria puxar um gancho com um comentário que foi feito. A gente diferencia, mais ou menos assim, diferencia no sentido quantitativo. Uma coisa que é com a gente e uma coisa que é com o outro. Mas quanto mais eu me identifico com esse outro, mais intensa vai ser a minha resposta numa coisa que a gente tem no sistema nervoso, chamado sistema de neurônios espelho. Né? Então, o Pedro é psicólogo, eu sou psicólogo. Se eu vejo o Pedro tomando um soco na cara, eu vou ter uma resposta neurológica muito mais forte do que se eu ver alguém que não é, ou que eu não tenho nenhuma identidade. Você vê isso com criança pra caramba, né? Né? Criança, uma cai, a outra começa a chorar, sabe assim? Porque ali a identificação é muito forte. A né? identificação. E o Isso. grupo é menor, né? Tipo Isso. assim. Mas É tem muito uma interessante questão isso. que é hormonal também, que você trouxe da adrenalina e tudo. Não tem uma diferença nítida entre os hormônios do amor, por exemplo, e do perigo. Então, um afeto intenso, ele vai sempre ser um pouco viciante, um pouco visceral, né? Porque ele causa uma tensão e uma descarga depois. Uma descarga no momento da punição, ou uma descarga no momento do desfecho da história, né? Então, muitas vezes as histórias de crime, as histórias violentas, elas têm essa dinâmica. Elas vão, por isso que é narrado como se fosse um livro de suspense, né? De Agatha Christie, de Edgar Allan Poe e tal. Ela vai acumulando uma tensão, acumulando e o assassinato, ou o julgamento. E aí você Exatamente. tem aquela grande descarga que se assemelha a qualquer outro tipo de descarga que a gente pode ter, que são sempre prazerosas. Se livrar de uma grande tensão é uma sensação prazerosa. E a edição é muito poderosa pra isso também. É, com certeza, a trilha sonora. A trilha tudo te sonora, leva todos os momentos ali. naquele momento. É exatamente isso que você falou. A gente cria o pico da tensão e depois alivia ali, né? E puxa o gancho pro Nem fazer próximo xixi quando tá episódio. muito apertado. Tipo isso. Cara, fizeram um comentário aqui, Antero Souza, muito interessante, porque eu gosto muito dessa franquia. É The Purge, Uma Noite de Crime. Já viram? Não. O que acontece? Nos Estados Unidos, se passa nos Estados Unidos, né? A gente sabe que aqui a gente tem grade em tudo, né? A gente mora muito em prédio, e lá aquelas casinhas sem segurança nenhuma, né? O que acontece? Lá, eles estavam vendo que a criminalidade estava muito alta e... Então eles falaram assim, não, pô, beleza, você vai ter uma noite ao ano pra liberar todo esse ódio que você tem dentro de você, uma noite de crime liberado. Se você não quiser participar, ou você pode comprar um sistema de segurança pra sua casa, ou você pode sair na noite matando a galera. Ou então você pode sair do país, porque tá Que tudo bizarro. liberado por uma noite. E ela comentou aqui, que ela tá vendo, né, a franquia, ela falou, estou achando muito interessante e real, como uma ideologia estatal violenta foi absorvida como narrativa dominante. Muito louco. É muito interessante. Eles, no filme, eles falam exatamente, tipo assim, acompanha a vida de uma família, como é que é. E aí tem todo um lance, né, que as empresas de segurança têm um conchavo lá lógico, pra né? já falhar, né? Sim. Então, pô, eu acho que assim, se você for pensar em Estados Unidos, existe todo Isso que eu ia tipo falar, de é ideia, a narrativa mais americana possível. assim. É. Tem um problema, mas eu já tenho a solução aqui. pra Eu você. nunca Exatamente. terminei de ver depois, mas eu ficava muito com a sensação de ser uma crítica à economia liberal, de ser meio assim, é isso aí, deixa o pobre matar pobre, os ricos estão Exato. super bem protegidos e tal. Com o certeza, primeiro que é. eu acho que eles vão na casa de uma galera rica. Então fica É. a narrativa de, você não tá protegido não, vou aproveitar essa oportunidade e vou até você. Mas no terceiro já tem um governo envolvido, aí já é uma coisa exatamente sobre isso. Deixa eles se matarem ali, né, enquanto a gente fica na nossa tranquilidade. Maneiro, vou procurar. É a maior doideira esse filme, a maior doideira. Tem um questionamento que eu queria fazer que é baseado em coisas que aconteceram recentemente aqui, né, próximo a nós, nas notícias até. O que acontece? Teve aquele caso, né, do cara que matou um cachorrinho porque ele comeu uma galinha, um Poço Gordo, você não, Foi né? essa semana. Foi essa Foi semana. segunda-feira. E a gente tá falando do documentário também que ele matou os gatinhos, né, e depois cometeu um assassinato. Essa crueldade com animais pode ser um sinal de alguma coisa Indício, maior, né? um indício de que, né, a pessoa tem algum problema? Até não sei se vocês já assistiram Dexter, a série Dexter. já. Ele também começa assim, né, aqueles flashbacks que ele vai tendo ali da infância. Até o pai meio que permite que nos animais ele descarregue essa fúria que ele tem dentro dele. Tem. Vocês acham que tem alguma... Tem a ver, Tem a ver. porque é comum você encontrar na história dos serial killers que eles começam explorando a violência com animais. Mas também não é motivo para desespero. Porque é uma coisa que não se fala muito, mas não é tão incomum assim uma criança ir lá e matar um bicho.
Não é tão incomum assim, isso não necessariamente significa que essa criança vai crescer e virar um psicopata. E a relação com o animal é diferente também, assim, tipo, eu já morei muito tempo no interior. Vários amigos meus, tipo, caçava, matava bicho, tipo, pra Mas comer. é diferente, caçar e Não, você sim, matar. mas aí- Mas tipo de estimação, Mas, tipo assim, matar né? um porco e matar uma vaca é uma coisa muito violenta. É. Entendeu? Então, assim, agora, dentro do contexto, aquilo dali tá ok, entendeu? Agora, quando a parada sai do contexto, que aí dá pra observar, mas também, assim, né, tem que Mas ver... isso tem a ver com como a pessoa está respondendo ao sofrimento do animal. Sim, sim. E como é que tá o sistema simpático dela mesmo, que ela tem de ter tem um prazer identificação. naquilo. mamífero ali, né? demonstra mais sofrimento também, não tem Mamífero, essa questão. nossa, um porco, você falou do porco. É, O sabe? bicho grita, né? Você mata uma barata, você não fica com pena. É, não, entendeu? Gente, não comam carne. Aí é matar ou morrer com a barata. Agora, se a barata fez... aí você ia pensar, entendeu? Na cara, eu nem Cruel. olho nos olhos dela. Cada um Entendeu? por si. Pra não ter Os pena olhos da nenhuma. barata. Nas anteninhas. As anteninhas. Mas assim. eu travei um combate mortal com uma recentemente, né? Mas aí não tinha como. Eu tentei deixar ela na dela, ela veio, tipo assim, eu tava num canto da sala, ela veio rodeando, tava chegando perto de mim. Eu falei, vou ter que entrar num combate com ela. E aí, Não qual vai foi o ter resultado? condição. Eu fui... Trêsinho. Nossa, que injusto, né? Com a barata, coitada. Pô, Era tão pequenininha. infelizmente. Armas Ela voa, eu químicas. não, né? Eu não posso voar pra fora isso aí. Olha só que Violando a pegou Convenção arma de química, Tá Genebra. vendo? Cuidado com o Asfixiou a dinheiro. barata. Tô tadinha. colocando Mistérios da provas mente contra de mim Júlia, aqui, é. né? Cara, eu quero fazer uma pergunta, porque a gente tava no momento ali falando sobre delírios, né? Vou fazer uma pergunta pra você. Delírio ou assombração? Quando a pessoa ouve um negócio ali, uma parada estranha, você acredita nisso? Olha, assim... Em assombração e delírio. não, em delírio com certeza, assim, eu sou muito céticozinho, mas o que a gente considera é que dentro de um contexto específico, aquilo não é um delírio, sabe? A pessoa pode incorporar, a pessoa tem suas crenças, assim, espírita, sei lá, e vê Até olho alguma gordo, coisa. Até olho gordo, sabe? Se a pessoa tem essas crenças, aquilo dali não é um delírio necessariamente, assim, entendeu? Aí, às vezes dá pra extrapolar um pouquinho, começar meio assim e tal, mas não necessariamente, entendeu? Porque tem essa diferença que faz parte da cultura, sabe? Senão a gente acaba tentando normativizar uma coisa que, na verdade, depende de quem tá vendo. E quem aquela tá falando. galera que sempre tá falando com os outros, sabe? Que eles têm inveja de mim. Eles, sabe? Esse discurso assim, sabe? Tipo, isso pode ser considerado também um delírio, alguma coisa nesse sentido, uma neurose. Sabe? Que a galera tem muito. Considerar uma eu- neurose, eu- mas neurose pra eu ser sou a favor, sincero, assim, assim, mas- a neurose ela é muitas vezes uma questão quantitativa. É uma questão, assim como o delírio. É normal você até escutar uma coisa que não tá ali. Você ter um dia que você escuta alguma coisa, ou um dia que você vê um vulto. Isso é normal para todo mundo. Então é uma questão quantitativa. Agora, se isso está acontecendo toda hora, né? Se você tá assim para tudo, se são eles, isso já tá desenvolvendo uma paranoia. Sim. Mas na psicologia, normalmente, como a gente separa o normal do patológico, isso tá te fazendo sofrer? Isso tá fazendo o outro sofrer? Se sim, como? Né? Porque senão eu posso ser que nem a Suzana Vieira, né? Todos são os outros e eu sou o máximo. Exatamente. E tá tudo bem, ela não tá sofrendo, ninguém em volta dela tá sofrendo, ela não tem um delírio necessariamente. Por Só mais um que ego ela esteja- inflado, né? Só um ego, que também já é um delírio. Galera, se o estiver papo equivocada, né? está Ia maravilhoso. perguntar se Davi já tava Os reclamando. mistérios da mente, mas a gente tem apenas um minutinho, cara. Temos aqui 16 seres humanos com a gente. Muito obrigada a todos que estiveram Valeu, com a gente seres aqui hoje. humanos. Galera. Queria que deixassem aqui o arroba de vocês e considerações finais aqui sobre esse grande tema misterioso aqui que Então, falamos hoje. Meu arroba é Juliana Sandamil, mas eu não posto nada, não tem muita graça me seguir. Low mas se profile. quiserem, fica à vontade. E foi muito bom. De repente a gente faz mais uma aí. Com certeza. Se pá. Olha, eu divido uma clínica com o Caio, onde a gente responde, posta, faz vídeo lá. Caminhos Clínica e Clínica com K, já que ele explicou no começo, Caminhos CEK, assim. Vocês vão encontrar a gente na rede social e lá vocês podem conversar com a gente, marcar uma consulta, sei lá, chamar pra uma palestra, chamar para outro podcast. Então, tamo junto. Pagar uma cerveja. Bom demais. Caio. Tem meu perfil pessoal, que é o @GaiaPaz. E é isso aí, vocês podem me achar por lá, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi até mais divertido do que eu esperava. Foi bem legal. divertido, bem divertido. Gente, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Eu amei o papo. Eu acho que a gente poderia passar mais uma hora aqui falando sobre os Tranquilo, mistérios da mente, né? Várias questões a serem, né, colocadas aí em pauta. De repente Por faz uma hoje, parte 2 aí. Eu boto fé, hein? A gente continuar esse Só lance. chamar.
Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Quinta que vem, às 7 horas da noite, estamos de volta. Se você tiver alguma sugestão de pauta pra gente, se você fizer alguma coisa legal ou quiser saber, né, sobre algum tema maneiro, você pode deixar no nosso Instagram, da J3News.terceiravia, ou vale do meu, Julia Hu. Chega mais, vamos iniciar aí um papo. E a gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.